Olá, Calisa, Rivelino, boa tarde. Hoje é dia 8 de dezembro de 2023 e a gente vai conversar sobre a orientação de vocês. Eu vou primeiramente fazer como eu faço normalmente, mostrar para vocês um feedback do que vocês desenvolveram em termos de atividades, tá certo? E posteriormente apresentar o que vocês vão fazer para a próxima semana, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui com o formulário do Comitê de Ética da Calisa, e aí depois eu vou passar para o material do Rivelino, tá certo? E aí, em relação à metodologia, né, eu vi, Calisa, o texto ficou bom, certo? Mas faltaram alguns elementos de detalhamento das intervenções, né, que você vai fazer. Então, a intervenção 1 até a 10ª intervenção, eu acho que não foi apresentado aqui. O texto do Rivelino ficou um texto muito bom, então seria legal se vocês pudessem trocar figurinhas, né? No sentido dele te mostrar o texto que ele fez. Eu vou apresentar rapidamente aqui, mas para ele te passar de repente o texto, aí vocês trocam essas ideias para você incrementar aqui no seu material, tá certo? Eu acho que não ficou nem com 2.000 caracteres a sua metodologia, então precisa ficar um pouquinho maior, tá? Então, tem essa questão. Vou passar aqui porque, pronto, na metodologia da análise de dados, né, você disse que achou curto, eu também achei, né, e que pode ser aprimorado, com certeza. E aí eu vou pedir para você olhar o material do Rivelino novamente, porque o dele ficou bem certinho, bem direitinho, tá bom? Então, vocês podem aí trocar figurinhas, certo? Muito bem. Quando a gente fala do desfecho, eu notei que você teve dificuldade em escrever, né? Então, a primeira parte do desfecho primário tá tudo ok, né? Existe a expectativa de que os sujeitos participantes venham aprender os conceitos e fatos, tá ótimo. E aí, no segundo, eu acho que talvez você não tenha apagado o objetivo e tal. Pode apagar se for o caso, tá certo? Eu fiquei na dúvida se era um objetivo mesmo, ou se você queria escrever algo mais, além desse parágrafo do desfecho primário, tá bom? Em relação ao desfecho secundário, eu vi que você escreveu aqui que você estava com dificuldade para transformar, né? Então, eu coloquei alguns textos aqui que podem ajudar, tá certo? Então, por exemplo, é possível que os estudantes do 8º ano do ensino médio, não, do ensino fundamental, desculpa, hábito, apresentem dificuldades sobre o processo de independência do Brasil vinculado a isso, isso. Certo? Então, você complementa aqui essa ideia, tá? É possível que a sequência didática desenvolvida com base nos pressupostos do construcionismo da tecnodocência para o ensino e aprendizagem do processo de independência do Brasil contribua para que os estudantes aprendam de maneira mais significativa sobre esse conteúdo, além de superar as dificuldades apresentadas, bem como aprofundar na discussão conceitual e factual sobre esse conteúdo, tá certo? Então, tá aqui. Coloquei mais 2. É possível que a sequência didática apresente uma boa qualidade de execução, uma vez que está sendo pensada para atender às necessidades de ensino e de aprendizagem de estudantes de 8º ano de escola pública que apresenta tal e tal características. Aí você complementa aqui também. É possível que haja necessidade de redesenho da sequência didática em aspectos singulares, que podem não atender às características mais específicas do grupo de estudantes com o qual se trabalha no projeto. Ok, vou deixar aqui mesmo. Tá certo? Então, pronto, tem esses elementos que eu coloquei aqui são os desfechos secundários. E aí você pode ir acrescentando os textinhos que faltam, tá certo? Então, acho que ajudou. Aí o restante ficou tudo ok. Achei super legal essa tabelinha. Dá para dizer que você está, né, importando as coisas do Rivelino. O Rivelino não fez essa tabelinha. Eu peguei essa tabelinha e coloquei lá no material dele. Vou já mostrar, tá certo? Então, estamos fazendo aqui o intercâmbio de informações e conhecimentos. Isso é muito bom. Mas é isso mesmo, tá tudo certinho, viu, Calisa? Pronto, vou parar aqui, porque depois eu volto para falar da última parte que vocês vão fazer, do que está faltando, tá? Deixa eu vir aqui para o material do Rivelino. Rivelino, olha, eu só deixei um lembrete aqui para você retirar essa citação direta que está aqui e transformar em uma citação indireta. Inclusive no da Calisa também tem, tá lá em cima, Calisa, eu acabei não passando, né? Mas eu achei que o texto ficou muito bom, né? Tira logo a citação direta e bota uma indireta, porque senão você vai ter retrabalho, vai testar, pode ser que não dê certo.
Faz logo aí em direto que você sabe que vai dar certo, tá bom? Então, tarará, hipótese, objetivo primário, secundário. Pronto, então a metodologia, eu só fiz pequenas alterações, tá certo, Rivelino? De texto mesmo, né? Mas no geral ficou muito boa, né? Você conseguiu fazer uma síntese muito boa, né? Tirou elementos primordiais e ficou legal. Aí depois passa para a Calisa, né? Para ver o que está faltando no dela para ela acrescentar. Riscos, benefícios. Metodologia de análise de dados, aí ó, também ficou bem enxuta. Eu só particionei em parágrafos, então ficou bem legal. Chegou a uns 3.800 caracteres em média, né? O que é ótimo, tá certo? Como eles pedem 4.000, então tá bem próximo do teto, ótimo. Perfeito. E tá trazendo todos os elementos que importa, né, na realidade. Desfecho primário ficou ótimo, desfecho secundário também, você seguiu bem a linha, né, do exemplo que eu dei lá da Poliana, né? E eu trouxe dois desfechos que você não tinha trazido antes, eu estou trazendo para cá, que são semelhantes aos da Calisa, tá? Então, é importante aqui, vou até deixar um recadinho, ó. É importante complementar qualquer informação a respeito do seu projeto, tá bom? Porque aqui também tem, ó, é possível que a sequência didática apresente uma boa qualidade de execução, uma vez que está sendo pensada para atender às necessidades de ensino e de aprendizagem de estudantes de 8º ano de escola pública, que apresenta tal características. Eu acho até que apresentam, né? Ok, deixa eu ajeitar aqui no teu também, Calisa. Tem um errinho de português. Que apresenta. Ok? Deixa eu parar aqui, senão depois eu esqueço que eu tô aqui. Pronto, ok. O resto ficou tudo ok, né? Número de indivíduos, pronto, tá aqui. Rivelino, eu copiei o material da Calisa e colei para cá. Achei bem legal, né? Porque é assim que vai estar lá para vocês preencherem, né? Vocês vão ter que colocar G1, 5 participantes, né? Eu vi que eram 5 aqui, né? 5 participantes, 6 grupos, então eu botei até o G6 aqui. E esse textinho aqui, ó, desenvolvimento de e-mails pautados na construção de livros-jogos, o software Twine, abordando conteúdos de história, né? É o da Calisa. Esse altera esse texto para deixar mais próximo do que você está fazendo, tá bom? Então, é preciso completar aí essa tabelinha para te ajudar. Pronto, vou parar aqui no cronograma de execução também, porque quando a gente finalizar aqui esse feedback, eu volto, que a gente vai a partir daqui conversar. Ok, gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma informação que eu passei aqui, depois vocês me encaminham pelo WhatsApp, tá certo? Ou algum outro meio de comunicação. Calisa, meu anjo, eu noto que você faz muitos comentários no seu texto. Isso é ruim? Não. Isso é errado? Não. Eu só acho que você deve perder um tempão para poder escrever esses comentários, na minha opinião, né? Mas se você está sentindo à vontade e tá feliz de fazer isso, então continue fazendo. Eu não me incomodo não, tá certo? Mas eu só fico preocupada se você está achando que você tem uma obrigatoriedade de fazer isso para que eu veja que você está fazendo alguma coisa, entendeu? Então, não precisa. Toda vez que você bota um comentário, como se estivesse conversando comigo. Bichinho, eu falei assim, oh meu Deus do céu, será que ela está querendo, assim, tipo, ó, professor, eu estou fazendo, viu? Não se preocupe com isso não, né? Eu quero ver o texto escrito, né, com as modificações que precisam ser feitas, tá? Então, não se preocupe em colocar comentário. Mas, como eu falei, se você estiver sentindo à vontade, porque você acha que é importante esse processo para você, fica à vontade, né? Não tem nada. Minha caixa de e-mail fica cheiona, né? Não tem nada. Eu olho e vou tentando ver o que você está fazendo. Se está fazendo alguma pergunta, eu vou respondendo, tá bom? Então, fica tranquila. Deixa eu só ver aqui, só para te mostrar. Pronto, ó. Sai, Calisa. É uma Calisa atrás da outra, mas eu não tenho problema com isso, tá bom? Não fique achando que eu tô brava ou tô chateada, nada disso. Eu só fico preocupada porque além de ter que escrever teu texto, tem que escrever o comentário também. Isso aí demanda tempo, a gente não tem, né? Tá bom? Então só isso. Mas faz do jeitinho que você achar melhor. Vamos para a sequência didática, tá certo? Então, ok.
tanto no material da Calisa quanto no material do Rivelino, eu notei que nesse texto inicial aqui, vocês trouxeram as perguntas e o objetivo geral de uma maneira assim, tipo assim, como se fosse uma reescrita do que vocês já escreveram. Se realmente for isso, eu sinto informar a vocês que não pode, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Olha lá na introdução da dissertação que vocês já estão escrevendo, né? Lá no arquivo que tem Projeto Calisa, Projeto Rivelino, né? Que é aquele que a gente já está escrevendo. Copia e cola a pergunta para cá. O objetivo geral também. Copia e cola para cá exatamente como está lá. Isso significa que quando vocês passarem pela qualificação e a banca pedir para fazer alguma alteração e a gente realmente acatar essa correção, vocês vão corrigir lá e depois vocês vão correr para corrigir aqui. Eles precisam ficar idênticos. Inclusive, todas as vezes que vocês citarem o objetivo do trabalho de vocês em qualquer parte do trabalho, seja lá na metodologia, seja lá em considerações finais, lá na introdução, lá no resumo, tem que ser sempre o mesmo objetivo, tal e qual, idêntico, não pode mudar uma palavra. Mudou uma palavra, tem que mudar em tudo, tá bom? Então, é por isso que eu coloquei a perguntinha aqui, porque eu não fui lá consultar, eu tô deixando para vocês consultarem. Essa pergunta tá igual àquela utilizada na introdução do seu trabalho? Se não estiver, precisa ajustar. Se estiver, pode manter assim, tá bom? Certo? Então, fiquem atentos aí. Isso aí vale para a Calisa e para o Rivelino. Eu fiz a mesma perguntinha lá para você. Vamos lá. Ah, Calisa, o seu texto aqui passou um pouquinho da página, tá certo? O ideal era não passar. Se você conseguir fazer de alguma forma esse texto ser reduzido um pouquinho para poder caber tudo em uma página só, melhor, tá bom? Eu sei que às vezes é um esforço a gente fazer isso, né? Mas é o jeito. Pronto, então tá tudo ok aqui, deixa eu ver. Inserir o conceito de guerra? Eu falo, não sei, Calisa, você acha que é interessante para trabalhar com a independência do Brasil? Se você acha que é interessante, você for realmente trabalhar com esse aspecto, insere. É importante colocar. E aí, se você colocar aqui na base teórica e histórica, você vai colocar também, tá certo? Então, aqui ficou direitinho o conceito de independência política, o que é Estado, e ficaram faltando esses elementos aí que precisam ser colocados. Se tiver guerra, coloca guerra aqui também, tá bom? Ok. Ok também, em relação às dimensões, os princípios, tá tudo certo. Então, na realidade, o que está faltando, Calisa, é só porque ficou incompleta essa parte aqui, né? Então, precisa completar, né, para eu dar uma olhadinha em como ficou, tá bom? Então, tá tudo bem. Mesma coisinha que eu falei agora, certo, Rivelino? Né? Da pergunta e do objetivo, se estão iguais, idênticos, tem que estar idêntico, tá? E aqui... Sim, aqui no conteúdo geral eu desmembrei, tá certo? É importante que venha no formato de tópicos, para que as pessoas possam ver mais claramente, ao invés de ter que ler o texto, tá bom? Bom, aqui na base teórica científica é que o bicho pegou. Então, assim, você precisa trazer para cá definições bem explícitas, porque isso aqui digamos assim, um professor que vai olhar ou um pesquisador que vai olhar esse material, ele precisa saber qual é a definição de fato que você está utilizando. Porque pode ser que existam outras definições de outros autores, né, que sejam diferentes dessa. Então, é importante você trazer. Então, você está colocando aqui, fração é definida como parte do todo, segundo esses autores aqui. Ok. Elementos constituintes são os elementos numerador e denominador separados por um traço na vertical. Ok, mas você precisa trazer o que é um numerador. Numerador é isso, isso, isso. Denominador é aquilo, aquilo, aquilo. Eu tenho 2 dicionários de matemática aqui, tá certo? Inclusive, você pode trazer definições de livro didático, se você preferir, tá certo? Não tem problema nenhum, tá? Eu posso até acrescentar, pegar aqui os dicionários que eu tenho e acrescentar aqui algumas definições para você ver como é que é, tá bom? Quando a gente fala, deixa eu ver só, aqui é preciso ajustar, você precisa trazer como é o algoritmo da adição, de fração e da subtração para denominadores iguais diferentes, tá certo? Então, adição de fração, como é que faz, né? É isso que você precisa explicar aqui. Como é que a gente adiciona 2 frações?
com denominadores iguais e com denominadores diferentes, tá certo? Então, você pode mostrar em um exemplo como é que isso acontece. Adição de fração, assim, o tipo 1 e o tipo 2, né? Subtração de fração, assim, tipo 1 e tipo 2, tem que trazer, tá bom? Qual é o procedimento. E se você vai trabalhar com mínimo múltiplo comum, por exemplo, né? Então, você precisa trazer essa definição também, que é um pouco diferente das que você colocou aí, ó. Mínimo múltiplo comum utiliza grupos de múltiplos para achar o denominador comum, né? Você não está dizendo o que mínimo múltiplo comum é. Precisa explicar o que é. Assim como também precisa explicar o que são frações equivalentes. Do jeitinho que você colocou, não é definição, tá certo? E aí não está trazendo o conceito como ele deveria estar sendo apresentado, tá bom? Então, eu me comprometo, vou até anotar aqui, de pegar os dicionários. Dicionários de matemática. Tá? Para colocar aqui e mostrar para você como é que fica uma definição. Ok, para a tecnodocência, eu fiquei um pouco preocupado com esses princípios da tecnodocência, porque me pareceu idêntico ao da Poliana. E não pode ficar, não sei se você mudou ou não, eu não conferi, tá certo? Deixa eu tirar esse amarelo daqui. Sim, no construcionismo, eu trouxe um elemento a mais e coloquei aqui no construcionismo, tá certo? Tanto no seu quanto no da Caliza, eu esqueci de mencionar. Ensinar o estudante a buscar e analisar informações para criar produtos que levem à construção do conhecimento, ao desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, tá bom? E as dimensões de Papert também, tudo ok. Tadadá, pronto, certo? Então, tanto para a Caliza quanto para o Rivelino, a base teórica científica é a que está pegando mais nesse momento, tá certo? Então, vocês precisam trazer a Caliza porque não trouxe todos, e o Rivelino porque precisa rever esses, tá certo? Então, é o que vai precisar fazer. Isso significa que, para a próxima semana, essa coisa do formulário do comitê de ética com essas pendências e a sequência didática com essas pendências aqui já precisam ser solucionadas, tá certo? Eu vou continuar trabalhando com o formulário, vou continuar trabalhando com a sequência didática, mas a gente vai avançar, tá? Então, vocês têm como atividade ajustar as coisas que estão pendentes e fazer as outras coisas que eu vou pedir em relação a esses dois instrumentos, tá bom? Tinha uma terceira atividade que eu passei para vocês, né? Que eu olhei o material da Caliza e vi que não tinha nada, que era o questionário inicial, né? E eu vi o material do Rivelino e vi que ele montou uma série de questões, né, do questionário inicial. No entanto, Rivelino, quando eu fui olhar para suas questões, né, eu notei que está faltando uma certa organização de pesquisa mesmo, tá bom? E talvez porque você nunca tenha feito isso, né, tem pouca experiência em relação a essa questão de pesquisa, as questões tenham ficado assim. Eu coloquei algumas, né, mas ficou sem um padrão. E a gente precisa organizar as ideias em forma de padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o material aqui, novamente, né, já quebrei um pouquinho a cabeça em cima dele, mas eu vou olhar novamente, vou organizar essas informações que estão lá, tá certo? E aí eu vou apresentar para você na próxima sexta-feira, quando a gente se reunir novamente, tá certo? E aí eu vou dizer, ó, é mais ou menos assim que precisa ser. Então, eu já vou usar o que você trouxe para reorganizar, criar um padrão, e para que a gente possa utilizar esse padrão não só no questionário inicial, no questionário final e quando você for montar o seu material do WordWall para trabalhar com os alunos, tá bom? Então, a gente vai criar um padrão para isso. Então, eu não vou te dar um feedback do seu questionário inicial agora, porque eu vou trabalhar em cima dele e vou te dar esse feedback na próxima sexta-feira. O da Caliza, como eu não vi o material desenvolvido, eu abri o questionário inicial e não tinha sido mexido, né? Eu não sei se é assim mesmo, né? Se a Caliza realmente não mexeu nesse material, ou se eu abri o arquivo errado, né? Então, depois, Caliza, você me informa qualquer coisa. Se eu tiver aberto o arquivo errado, você me diz qual é o correto, que eu olho novamente, tá bom? Sem problema. Então, eu não vou dar feedback do questionário inicial agora, tá? Isso significa também que eu não vou falar sobre o questionário final no nosso encontro de hoje, tá certo? Eu vou falar
sobre outros elementos que são importantes para a gente continuar a execução das atividades, tá certo? Então, vamos iniciar esse processo agora. Então, o que é que vocês vão ter que fazer a semana que vem? Então, vamos voltar aqui para o formulário. Muito bem, então a gente está quase finalizando, tá certo? Tem o cronograma de execução, tem o orçamento financeiro e tem a bibliografia, além dos arquivos do projeto, tá bom? Então, eu vou falar só sobre esse finalzinho aqui. Cronograma de execução, tá certo? Então, eu vou tirar essa informação para que vocês possam trabalhar mais ou menos em cima desse cronograma de execução. O que eu quero dizer para vocês com isso? Aqui, vocês vão inserir apenas os tempos da coleta de dados, da análise e do redesenho da sequência didática. Talvez precise ser modificado depois da qualificação do projeto, tá bom? Então, o que eu coloquei? Ó, preparação dos equipamentos, aplicação da sequência didática, análise de dados, relatório e publicação científica, tá certo? Coloquei essas datas aqui que, obviamente, não vão ser as datas de vocês, então pode tirar aqui já, né? Mas é interessante vocês deixarem só esses elementos aqui como cronograma, porque se você colocar tudo com muito detalhe, lá na plataforma do formulário, você vai ter que colocar todos esses detalhes. E, gente, olha, dá um trabalho enorme colocar esse cronograma lá. Porque você tem que digitar coisinha por coisinha. Isso, Ave Maria, olha, é um tempo que você tira só para fazer isso. Então, eu coloquei só esses 4 itens, porque é uma coisa mais ampla e geral, que vai caber tanto no da Caliza quanto no do Rivelino, tá bom? Então, vocês podem colocar datas aqui, por enquanto, a partir do dia 1º de agosto de 2024, tá certo? E aí vocês vejam, né, quanto tempo é que vocês vão levar para preparar os equipamentos, quanto tempo vocês vão aplicar a sequência didática. Assim, professora, eu estava querendo aplicar a sequência didática a partir do dia 1º de agosto de 2024. Posso colocar a preparação dos equipamentos em julho? Pode, não tem problema. Se quiser começar do dia 1º de julho, pode começar, tá bom? Aí você vê aí qual é a data de início e qual é a data de fim. Para a aplicação da sequência didática, lembrando que são 10 intervenções. Para análise de dados, tá certo? Lembrando que a análise de dados ela é bem longa, tá certo? Demoram alguns meses para fazer. E relatório e publicação científica, né? É aquilo que vai vir mais para o final, tá certo? Então, mais lá para 2025, certo? Então, vocês coloquem mais ou menos isso aí. É só por enquanto, tá certo? Porque depois que passar pela qualificação, vocês vão ter que alterar algumas datas, provavelmente, tá? E aí eu expliquei para a Caliza da outra vez o motivo, eu acho que ela já deve ter repassado para o Rivelino, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque aquilo que tiver lá no projeto tem que estar exatamente aqui, e vai ter um documento, vocês vão ter que assinar, que também tem que estar igual aqui, e igual ao que está lá no projeto, tá bom? Mas, por enquanto, coloquem umas datas assim, mais ou menos, não precisa ser a data certeira, não. Orçamento, pasmem, gente, a gente tem que dizer qual é o orçamento, tá? O orçamento, a gente diz que é um orçamento próprio, tá? Na realidade, é o financiamento. Quem está financiando? Você mesmo, é um financiamento próprio, tá certo? Mas você tem que dizer o que você vai gastar. E aí, a gente sempre coloca uma coisa assim, tinta para impressora, resma de papel A4, materiais para sequência didática, tá certo? E colocam os valores aqui, que são mais ou menos aquilo que você talvez utilize no seu trabalho, tá bom? Professora, mas eu não vou utilizar impressora, nem papel, vou utilizar outras coisas. Posso mudar esse orçamento financeiro? Deve, tá certo? Tem que ficar a sua cara, porque o projeto é seu, tá bom? Mas, assim, também não coloque muita coisa, não, porque senão você vai ter que lançar uma por uma lá na plataforma. Então, coloque só 3, que é o suficiente para dar um valor final aqui, tá bom? Lá tem também para você dizer se é capital, custeio, bolsa, tá certo? Então, eu não sei se vocês sabem qual é a diferença de capital e custeio, mas eu posso explicar rapidamente aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, tinta para impressora é custeio. Resma de papel é custeio. Materiais para sequência didática depende dos materiais. Pode ser custeio ou pode ser capital. Vamos supor que seja um capital, tá? Você vai precisar comprar computador. Um computador para você, para fazer a sequência didática. Isso aí é um capital.
certo? Porque é um bem que não vai acabar depois que a sua pesquisa acabar. O custeio, né, é uma coisa que você vai utilizando e vai acabando durante o processo do desenvolvimento do projeto, tá certo? Então, resma de papel você compra e vai usar a resma todinha durante o seu projeto. Então, no final do projeto, a ideia é que a resma tenha acabado. Tinta para impressora, mesma coisa, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, no final a ideia é que tenha acabado, tá certo? Essa é a diferença do capital para o custeio. Livro, por exemplo, vou precisar comprar livro, é capital, ele não vai se acabar depois que o projeto acabar, tá certo? E aí você coloca, aí o que você acha que é interessante ter para o projeto de vocês, tá bom? Outras informações, geralmente a gente deixa em branco, e a bibliografia eu estou deixando aqui, que vai ser igual ao do projeto de qualificação. Então, tanto, acho que a bibliografia, tem outra coisa lá em cima. Vixe Maria, porque já está um monte de coisa escrita, peraí, rapidinho. Aqui é o resumo, né? Quando vocês fizerem o resumo da qualificação, você copia e cola para cá. Quando você fizer as referências, estiver tudo bonitinho, você copia e cola para cá, tá certo? Para ficar um formulário, o arquivo todo organizado, para vocês só copiarem e colarem lá no formulário do comitê de ética, tá certo? Então, é só chega um determinado momento, você vai copiar e colar de um lado para o outro, tá bom? Gente, eu vou pedir só esse tico-tico no fubá aqui para vocês em relação a esse formulário. Por quê? Porque no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os 10 arquivos do projeto. Tá certo? É muita coisa, muito documento que eles pedem. E eu vou mostrar um por um para vocês, tá certo? Então, para que a gente não fique com esse negócio quebrado, eu vou apresentar esses documentos para vocês todos no próximo encontro, tá? E por outro motivo também. A partir desse momento aqui agora, vocês já fizeram um cadastro lá na Plataforma Brasil, já podem entrar na Plataforma Brasil com o login e a senha para inserir as coisas que vocês já escreveram. Vocês, obviamente, não precisam enviar, mas vocês podem salvar, tá certo? E fica lá o projeto, tá certo? E aí você pode mexer quando você quiser, tá bom? Tem um projeto lá que eu uso de teste, eu vou para lá, vou para cá, preciso de alguma informação para vocês, eu vou lá no meu projeto teste, né, e vejo lá como é que faz, tá certo? Então, assim, inclusive o título, né, que eu falei para vocês que pode ser um problema, né, se alterar depois, se você salvar o projeto lá na Plataforma Brasil, você já pode depois mudar o título sem nenhum problema, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Terminar, ajustar o que vocês precisam do formulário, terminar esse formulário aí de comitê de ética e já começar a inserir esses dados lá na Plataforma Brasil, abrindo aí um novo projeto lá dentro, tá certo? E é bom que vocês façam isso logo, enquanto a gente está conversando, porque se vocês tiverem alguma dúvida, assim, professora, como é que faz isso? Professora, como é que faz aquilo, né? Porque é muito fácil a gente errar, tá bom? E é muito fácil a gente não entender determinadas coisas. Então, por isso também é interessante vocês já começarem a inserir as informações lá. Mas isso vai mudar. Tem coisas que não vão mudar, né? Por exemplo, a metodologia não vai mudar, a gente vai ficar com essa metodologia aí. Então, o texto que você escrever da metodologia agora é o que vai ficar, tá certo? A gente pode mudar detalhes muito pequenos em relação ao projeto que está lá, mas é o que está escrito aqui não vai mudar não, tá bom? Então, algumas coisas vão ficar. Mas se precisar fazer alguma alteração depois da qualificação, também não tem problema, viu? Então, pronto, tá aqui, ó, o formulário do Rivelino também do mesmo jeito. Vou colocar aqui o custeio, para ele entender também. Custeio. Mas lembrando que materiais depende, tá bom? Pode ser, eu tô colocando capital aqui, mas capital é tudo aquilo que não acaba quando acabar o projeto, certo? Muito bem. E vamos então para a sequência didática. Pronto, então vocês tiveram contato com uma visão mais ampla e geral do que a gente vai fazer na sequência didática. Eu estou pegando aqui o da Caliza, tá certo? Mas a mesma coisa é para o Rivelino. E aí, eu vou explicar para vocês
as 3 primeiras intervenções, tá bom? Aí a gente vai agora conversar sobre detalhes. Vamos lá. Parte específica. Então, o desenho da intervenção 1 é composto pela apresentação prévia da proposta de ensino e de aprendizagem para os estudantes, pais responsáveis, coordenadores e direção da escola, com o detalhamento de cada etapa, bem como as autorizações para a participação da pesquisa, com a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido junto aos pais ou responsáveis dos estudantes e do termo de assentimento livre e esclarecido, TALE, junto aos estudantes, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nessa primeira intervenção? Apresentar o projeto para os alunos ou para os estudantes e para pais responsáveis, coordenadores, direção da escola, para todo mundo, né? E pedir a assinatura dos pais e dos estudantes nesses documentos aqui, tá bom? É isso. Eu falei assim, mas professora, isso é uma intervenção, isso não vem antes da intervenção? Como a gente utiliza o Zabala, tudo que a gente faz que tem a ver com aquilo que a gente vai desenvolver em sala de aula, né, em relação ao conteúdo que a gente vai trabalhar, tudo tem a ver com a intervenção, com a sequência didática, na realidade, tá? Tudo isso tem a ver. A gente, assim, respirou o que a gente vai fazer, então faz parte da sequência didática. Ela é uma parte introdutória da sequência didática, tá bom? Então, é por isso. Segundo Zabala, é assim. Depois era bom vocês darem uma lida e uma olhada no material dele na íntegra, tá? Então, a gente começa como? Ó, apresentação da proposta, é o título, TCLE e TALE. Veja que esse título tá igualzinho aqui, né? Tá bom? Então, isso é importante. A data, a gente vai deixar assim mesmo, tá certo? E a duração, vocês coloquem aqui o tempo que vocês vão trabalhar, tá certo? Mas, professor, eu não tenho certeza ainda se vai ser 55 minutos, se vai ser 1h40. Então, se você não tem certeza, deixa assim por enquanto, tá certo? Não tem problema, não. Princípios da tecnodocência. Nenhum princípio é utilizado nessa intervenção. Dimensões. Nenhuma dimensão. BNCC vinculada. Neste momento, não se utiliza a BNCC, pelo fato de ainda não se trabalhar os conteúdos com os estudantes. Conteúdos conceituais. Nenhum conteúdo conceitual é trabalhado nesta intervenção. Conteúdos factuais ou procedimentais. Então, o que acontece? Aqui, ó, vou pintar de azul. Pior que eu pinto aqui, tem que pintar ali também, né? Vamos lá. Rivelino, para não lhe abandonar. Peraí. Aqui. Ó, vocês precisam se apropriar disso, tá certo? Vocês já estão fazendo direitinho. Eu que estou falando aqui, botando medo em vocês, ó. Caliza, conteúdos factuais. Rivelino, conteúdos procedimentais, tá bom? Toda vida que a Caliza encontrar essa palavra procedimental, ou ela troca por factual, ou ela deleta. Mesma coisa com Rivelino. Encontrou factual, ou deleta, ou escreve procedimental, tá bom? Mas aqui, nenhum conteúdo factual ou procedimental, então ajusta aqui no de vocês, tá? Vai fazer, deixar as coisas assim, né, por fazer não, tá bom? Não, nenhum conteúdo é trabalhado, tá? O objetivo específico, conhecer a proposta do projeto de pesquisa composto por 10 intervenções, assinar o TALE, caso se interesse em participar da pesquisa, solicitar que o TCLE seja assinado pelos pais ou responsáveis, caso se interesse em participar da pesquisa. Veja que todo objetivo está em função daquela coisa, né? Ao final da aula, o aluno será capaz de quê? De conhecer a proposta do projeto. O aluno será capaz de quê? De assinar o TALE. O aluno será capaz de quê? De solicitar que o TCLE seja assinado pelos pais, tá bom? Ok. Avaliação. Perguntas verbais sobre especificidades do projeto. É desse jeito que a gente vai ver se eles entenderam o projeto ou não. Ah, professora, eu queria também fazer uma outra coisa aqui que eu acho que seja interessante. Pode colocar? Pode, não tem problema. Coloquei essa daqui, né, porque é o habitué, certo? Que mais se faz. Estudantes e grupos. Quantos estudantes participantes, né? Vocês colocaram lá, 35, 30, bota aqui, tá certo? Mas, professora, não tenho certeza, né? Bom, a gente está fazendo um projeto, né? Então, daqui que você aplique o projeto, você vai ter que ter passado pela qualificação. Então, bota aí logo os 30 e o 35, que é uma estimativa. Na hora que você for executar, e depois você muda, se for o caso, tá bom? Não há formação de grupos nessa intervenção, ok? Então, descrição das atividades.
Aqui vocês vão separar os tempos, aqui vocês precisam dizer quanto tempo que vocês vão usar, né? Então, é importante vocês pensarem lá em cima o tempo que vocês vão determinar. 55 minutos, por exemplo, como é que se divide aqui em 4 partes, né? Então, tá aqui, a primeira. Apresentação do projeto e das propostas de atividades a serem trabalhadas durante as 10 intervenções, fazendo uso de computador ou notebook e projetor. Certo? Então, não sei quantos minutos vocês acham que vocês fazem isso. Tem que pensar aí. Perguntas e respostas sobre o projeto. Quantos minutos? Avaliação dos conhecimentos dos estudantes sobre o projeto. Quantos minutos? Assinatura do TCLE e do TALE. Quantos minutos? Tá bom? Não mudem essas atividades, porque essas atividades são padrão mesmo. Então, vão ficar assim, tá? Ah, mas eu acho que deveria ter mais alguma coisa. Tá? Acrescenta aí, daí deixa aí em amarelo, né? E para que a gente possa discutir e ver direitinho se vai caber, tá bom? Mas vocês podem ter ideias, não tem problema, pode colocar. O artefato tecnológico, ó, o WordWall não será utilizado nessa intervenção, o Twine não é utilizado, né, nessa intervenção. Então aqui, ó, marquei de amarelo, mas vocês escolham, né, qual é o de vocês, tá bom? Então a Calisa aqui é o Twine, pode deletar esse WordWall daqui, tá? Recursos, computador ou notebook e seu cabo de força, projetor e seu cabo de força, slides com os dados do projeto, cabo de conexão entre computador e projetor, tá bom? Coloquei isso porque é o padrão, vejam lá se vocês realmente vão precisar disso, tá? Instrumentos, aí pronto, gente, o TCLE e o TALE, vocês podem fazer ele no computador, para que as pessoas assinem lá no computador, mas o ideal dos ideais é colocar impresso, tá bom? E aí você entrega para as pessoas assinarem mesmo à mão, né, do próprio punho, tá certo? E aí vocês vão dizer quantas cópias do TCLE vocês vão precisar e quantas cópias do TALE vocês vão precisar, tá bom? Diferentemente das perguntas, né, de pesquisa e do objetivo geral, que tem que ser igual ao que está lá no projeto, né, lá na dissertação, esses apêndices que eu estou colocando aqui, eles vão vir numa ordem diferente na sequência didática, tá bom? Então, toda vez que a gente coloca apêndice, ele tem que vir na ordem que aparece o arquivo ou o documento ou qualquer coisa assim. Lá na dissertação, o primeiro que aparece não é o TCLE nem o TALE, tá bom? Então, é por isso que está diferente lá e daqui, tá? Então, fica atento a isso. Sugestões de redesenho, escrever ao final da pesquisa apenas, tá bom? Então, enquanto a gente tiver na qualificação, essa parte das sugestões de redesenho a gente deixa assim, tá certo? Deixa o espaço e deixa isso escrito aí, para que a banca saiba. Ok, essa é a intervenção 1. Vamos para a intervenção 2. O desenho da intervenção 2 é desenvolvido a partir da aplicação do questionário inicial, com a coleta de dados personográficos sobre os estudantes, conceituais, factuais e procedimentais, sobre o que os estudantes compreendem a respeito do conteúdo científico escolhido. Então, ó, conceituais tudo bem, factuais e procedimentais, vocês precisam colocar o que é de vocês. A respeito do conteúdo científico escolhido, é aquilo lá, né, que a gente sempre está trocando. Sobre o que os estudantes compreendem a respeito do processo de independência do Brasil, ou o que eles compreendem a respeito de fração, tá bom? Então, vamos lá. Questionário 2, aplicação do questionário inicial. Lá no sumário tem um título igual a esse, então não mudem, tá bom? Data, você não sabe ainda quando vai aplicar, né? Duração, você coloca aí quantos minutos vai ser. Pronto, aí eu coloquei princípios da tecnodocência. Aqui é de fato o princípio 4, mas eu deixei em amarelo para vocês utilizarem o mesmo texto que utilizaram no início do documento, lá antes lá na parte introdutória, tá bom? Você copia lá e traz para cá, mas é o princípio 4 que a gente vai trabalhar, tá certo? Que é a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes. As dimensões do construcionismo, eu coloquei duas aqui, ó. São, de fato, a sintônica e a sintática, tá certo? Mas eu deixei em amarelo para vocês copiarem do jeitinho que vocês colocaram lá para cá. Porque não pode ficar lá de um jeito e aqui de outro, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. BNCC. Quando vocês forem
procurar as coisas na BNCC, vocês precisam trazer o código que tem na BNCC a respeito desse material, desse conteúdo, né? E inserir o que o código preconiza, tá bom? Então, verificar aí qual é o código da BNCC que se encaixa quando se busca os conhecimentos prévios dos estudantes sobre conteúdo de história, sobre conteúdo de matemática. Caso não exista, dizer que a BNCC não está sendo trabalhada neste momento, tá bom? Então, procurem aí, vocês vão ficar agora com a BNCC do lado de vocês, tá bom? Conteúdos conceituais, né? Listar todos os conteúdos conceituais que serão trabalhados na sequência didática com suas respectivas definições, autores e páginas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Os conteúdos que vocês colocaram lá em cima, bem direitinho, que na realidade vocês precisam ajustar lá, vocês vão depois copiar e colar para cá, tá certo? Bem direitinho, do jeitinho que tá lá. A mesma coisa aqui, ó, conteúdos factuais ou procedimentais. Ajeita aí, porque essa é a parte específica de vocês. Do mesmo jeitinho que vocês colocaram lá, vocês vão colocar aqui, tá bom? Lembra, Calisa, que os conteúdos factuais são aqueles fatos históricos que os alunos precisam conhecer, o que você acha que é relevante que eles saibam, né? Então, a história é muito pautada assim, né? Qual dia, mês e ano da independência do Brasil, né? Tem umas coisas meio assim. Se você acha que esse é um conteúdo factual que não deve ser, digamos, nem contemplado, mas é que não deve ser exigido dos alunos, você pega outro fato mais importante, tá certo? Não tem problema não. Objetivos específicos. Apresentar o que compreendem sobre os conceitos, os fatos e os procedimentos vinculados ao conteúdo científico escolhido. Então, ao final da aula, os alunos serão capazes de apresentar o que compreendem sobre os conceitos e os fatos do processo de independência do Brasil. Os conceitos e os procedimentos vinculados ao conteúdo de fração, tá? Avaliação. Comparação dos conhecimentos que os estudantes apresentam no questionário inicial com os conhecimentos do referencial teórico. É assim que a gente vai avaliar. Número de estudantes participantes, né, você diz aí, 30, né, estudantes, e ainda não há formação de grupos, porque eles vão fazer isso individualmente, tá? Aqui é a descrição das atividades subdivididas em 3 partes. Aí depois vocês atribuem quanto tempo vocês acham que vai levar para cada parte. Então, tem o que vocês vão fazer, ó. Distribuição do questionário inicial individualmente para os estudantes ou abertura do questionário inicial online individualmente pelos estudantes. Vocês escolhem. Ou vocês fazem de um jeito, ou vocês fazem de outro, tá bom? Isso precisa estar definido aí. Aí, o que você faz? Depois que você abre esse questionário, você vai ler o questionário inicial junto com os alunos, explicando todos os detalhes da aplicação do instrumento, fazendo uso de computador ou notebook e projetor. Quando você está projetando lá e lendo com ele, você está explicando, tá certo? Ó, você precisa responder assim, desse jeito. Você não vai dar a resposta para a pessoa, mas vai explicar. E vai perguntar se eles têm dúvida, tá certo? Então, no segundo momento, utilização do questionário inicial pelos estudantes para responder as perguntas sem consulta. Quando a gente faz online, a gente corre naquele problema, né? Deles copiarem e colarem da internet. Quando a gente aplica o formulário por escrito, qual é o problema que a gente tem? De repassar todas as informações dos 30 ou 35 para o computador, tá? Então, ficar atento. Verificar aí o que vocês preferem. Verificar quando receber os questionários se estão todos completamente respondidos. É importante que os estudantes escrevam sempre alguma informação, sem deixá-la em branco, evitando ainda o uso do termo não sei. Nestes casos, converse com o estudante para auxiliá-lo a lembrar de algo que seja relevante, sem influenciar sua resposta. Professor, é para deixar esse texto aqui mesmo? Se vocês quiserem reescrever, não tem problema, pode reescrever, mas tem que ficar. Porque o professor que pegar isso aqui, ou o pesquisador que pegar isso aqui, precisa saber dessa informação, tá certo? Então, a gente pega, quando vai recebendo os questionários, vai dando uma olhadinha, se for online, você vai olhando já as respostas, né? E se tiver muito não sei, você pede para a pessoa fazer de novo, tá certo? É mais difícil no online. Quando é por escrito, fica mais fácil acompanhar esse andamento, tá bom? É importante eles evitarem o uso de não sei.
Eu acho que eu já falei para vocês do exemplo da pirâmide, né? Acho que foi da outra vez, que é, né, o aluno pergunta, não sei, não faço a menor ideia do que seja uma pirâmide. Eu falo assim, o que tem no Egito? Ela fala, tá, ok, né? Então aquilo é uma pirâmide? Então diz para mim o que aquilo é, né? E e a pessoa colocou lá no questionário, tá bom? E no final, uns minutinhos para uma conversa rápida com os estudantes sobre as dificuldades que eles tiveram ao preencher o questionário inicial, tanto na estrutura do questionário quanto no conteúdo. Assim, qual a questão que vocês tiveram mais dificuldade, né? O que vocês não sabiam, né? Para aguçar uma curiosidade deles e ao mesmo tempo valorizar o trabalho que eles estão fazendo. Artefato tecnológico digital. O WordWall não vai ser utilizado, o Twine não vai ser utilizado. Apaga o que não for seu. Recursos. Computador ou notebook, seu cabo de força, projetor, cabo de conexão entre computador e projetor, X cópias do questionário inicial impressas, se for o caso, tá certo? Ou o link do questionário inicial. Aí você escolhe. O que você escolher, né, você deixa um e tira o outro, tá bom? Instrumentos. É o formulário do questionário inicial que vai estar no apêndice C. E sugestões de redesenho. Escrever ao final da pesquisa apenas, deixa aí de azul mesmo. Intervenção 3. Prometo que é a última. Até eu tô cansada, gente. O desenho da intervenção 3 é desenvolvido a partir da utilização de um MADE, similar ao que vão desenvolver, apresentando os mesmos conteúdos científicos, fazendo uso do mesmo artefato tecnológico escolhido. Ao participar desse processo, preencha um relatório de experimentação, informando as ações realizadas. Tá bom? Então, vamos lá. Eles vão usar o MADE que vocês desenvolveram e, ao final, eles vão preencher um relatório de experimentação. Na realidade, eu não diria nem que é ao final, eu acho que é durante, né? Ao participar desse processo, é durante. Então, tá aqui, experimentação de um MADE, a data que vocês não sabem qual e a duração. Aqui, novamente, é o princípio 4, aqui é semântica e social, mas lembra que eu deixei em amarelo para vocês copiarem e colarem para cá. Vai atrás da BNCC vinculada para saber em que momento é que o que a BNCC preconiza de uso de jogo, né, como metodologia de ensino, tá bom? Eles estão usando, eles não estão construindo, né? Conteúdos conceituais, mesma coisa, você vai trabalhar com todos os conceitos, então copia e cola todos os conceitos que estão lá em cima. Vai trabalhar com todos os fatos ou procedimentos, copia lá o que tá lá em cima. Que também tem que escolher, tá bom, gente? Ou é factual ou é procedimental, tá? Pronto, e aí vem, objetivos específicos. Ao final da aula, os alunos serão capazes de apresentar o que compreendem sobre os conceitos, os fatos e os procedimentos vinculados ao conteúdo científico escolhido, fazendo uso do artefato tecnológico digital escolhido. Então, eles vão apresentar o que eles compreendem sobre os conceitos e fatos do processo de independência do Brasil, fazendo uso do Twine, ou do livro-jogo no Twine. Apresentar o que compreendem sobre os conceitos e os procedimentos de fração, fazendo uso de jogo no WordWall, tá bom? Avaliação, comparação dos conhecimentos que os estudantes apresentam no uso do livro-jogo no Twine, ou do uso do jogo no WordWall, com os conhecimentos apresentados no questionário inicial e no referencial teórico. Quantos participantes vão ter? E ainda não há formação de grupos. Ainda na terceira intervenção eles vão estar trabalhando sozinhos, tá? A professora, na minha escola, não tem computador para todos os 30 alunos. Já posso dividir eles em grupo aqui? Pode, deve, inclusive, tá bom? Não tem problema, né? Eu coloquei assim, mas se você já prevê isso, já faz essa mudança aqui, tá bom? Não tem problema não. Então, isso aqui, ó, ainda na formação de grupos, assim, na minha escola tem 10 computadores, professor, eu tenho 30 alunos. Então, eu vou precisar fazer pelo menos grupo de 3. Falei, tá bom. Eu diria que você faça grupos de 4, né? Porque 10 computadores, às vezes, nem todos estão funcionando, tá? Então, ok? Então, vamos lá. A descrição das atividades. Eu coloquei 1, 2, 3 também. 3 partes, né? Então, vamos lá. Primeiro, distribuição do artefato digital tecnológico escolhido individualmente para os estudantes utilizarem nos computadores, tá bom? Então, você vai distribuir aí o livro-jogo no Twine, né, que você fez, Calisa, em todos os computadores. Assim como o Rivelino vai abrir o jogo dele no WordWall em todos os computadores que os alunos vão utilizar.
Avisar os estudantes que utilizarão os jogos ou livros-jogos desenvolvidos pelo próprio professor. Gente, a Calisa só vai escrever livro-jogo. O Rivelino só vai escrever jogo, tá bom? Mas vai avisar os estudantes que eles vão fazer isso. Importante. Não precisa haver explicações prévias sobre o jogo ou livro-jogo. É importante que os estudantes utilizem o artefato livremente, que eles fiquem lá mexendo para eles descobrirem as coisas. Isso é muito importante, tá bom? Então, diferente do questionário inicial que vocês tiveram que ler, nesse jogo, ou o livro-jogo que vocês vão fazer agora com eles, né, colocar eles para jogar, não explica nada, deixa eles se virarem. Informar que os estudantes devem utilizar o relatório de experimentação para inserir as informações sobre a utilização do jogo ou do livro-jogo. Informar que para isso é necessário que abram o arquivo do relatório de experimentação ou utilizem um relatório impresso. Vocês também têm que escolher o que vocês vão fazer, tá? Explicar como funciona o preenchimento do relatório de experimentação utilizando o computador, notebook e projetor. Veja que esse momento aqui, eles ainda não vão estar jogando, tá certo? Então, vocês só vão mostrar as coisas para eles. Assim, ó, presta atenção aqui que eu vou mostrar as coisas para vocês, tá certo? Explica, 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 aí depois é que eles vão colocar a mão na massa. Vamos ver se essa estratégia vai dar certo, né? Os estudantes acessam o link do jogo no WordWall diretamente na internet. No caso do Twine, o livro-jogo já deve estar inserido no Twine de todos os computadores ou notebooks para que acessem o Twine e abram o livro-jogo livremente, tá bom? Diferente do WordWall. O WordWall ele é um link, né, que ele fica acessível pela internet. O Twine não. Você precisa ter o seu jogo, Calisa, aberto no Twine de cada computador. Então, você tem que abrir 10 computadores, você vai abrir o Twine 10 vezes, uma vez em cada computador, e vai fazer o upload do seu arquivo HTML, do seu livro-jogo, para cada computador, tá? Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. Quando os estudantes iniciam o uso do artefato, ou iniciam o uso do jogo, né, no WordWall, ou do livro-jogo no Twine, é necessário que preencham concomitantemente o relatório de experimentação. Então, eles vão jogando e vão preenchendo o relatório, tá bom? Pode ser que um jogue e outra pessoa vá colocando os dados no relatório, tá bom? Então, vocês vejam aí como é que é melhor fazer. Para cada momento apresentado no jogo ou no livro-jogo, é importante que o estudante pause para inserir um breve relato de suas ações no relatório de experimentação, tá bom? Então, é bom saber disso para poder avisar para os alunos que isso vai acontecer. E, no final, uma conversa rápida com os estudantes sobre as dificuldades que eles tiveram ao utilizar o artefato, que é o jogo ou livro-jogo, e sobre as dúvidas em relação aos conteúdos de fração de independência do Brasil. Esse texto aqui, né, é importante que vocês mexam para ficar mais a cara de vocês, tá bom? Mas é um passo a passo. Então, essa sequência ela é importante. Se vocês visualizarem, já vislumbrarem alguma coisa que talvez não funcione, deixa aí com um comentário, coloca aí alguma informação de outra cor, tá certo? Para que a gente possa conversar e discutir. Não tem problema nenhum a gente fazer alterações. Só peço que vocês não alterem assim, livremente antes de discutir, tá bom? Porque uma coisa de pesquisa que a gente precisa ter um padrão também de sequência, tá bom? E o artefato tecnológico, o WordWall agora vai ser utilizado, e o Twine também, né? Aí você bota aí o link do WordWall de novo, e o link do Twine de novo, tá certo? Os recursos, então eu coloquei computador com o cabo, link do artefato tecnológico escolhido e desenvolvido pelo próprio professor, tá certo? Então é importante ter esse link. No caso da Calisa, só o título do livro-jogo dela já é suficiente. É livro-jogo, tal, 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 tal. Projetor, cabo de força, cabo de conexão entre computador e projetor. Quantas cópias do relatório de experimentação que vocês vão precisar, né? Ah, não, eu quero que eles utilizem no Word, por exemplo, no Drive, por exemplo, né? Então, só o link do relatório de experimentação vai ser suficiente. Vocês ainda não conhecem o relatório de experimentação. O questionário inicial eu já mostrei para vocês, o relatório de experimentação ainda não, tá bom? Eu vou mostrar. Vamos ver se eu consigo fazer isso no nosso próximo encontro. Formulário do relatório de experimentação é o apêndice D, tá bom? E aqui, sugestões de redesenho. Tarará. Vocês vão fazer as modificações que vocês precisam fazer até essa intervenção 3, tá bom? Então, lá do iniciozinho da página principal, tudo que eu pedi até essa página aqui, ó. Página 14, tá bom? É isso que vocês vão fazer.
para a próxima semana. Então, vamos lá. Recapitulando para a gente finalizar esse vídeo. Vamos ajustar tudo que precisa ajustar no formulário e vamos finalizar até esse material. Até colocar aqui, ó. Não mexer ainda. Até aqui, tá bom? Ou seja, ele todo. Precisa ajustar tudo que for necessário. Deixa eu colocar aqui no do Rivelino também. Não mexer ainda, tá? Mas na próxima sexta-feira eu vou estar dando feedback sobre isso aqui. Já vão, aquilo que já está definido, tá certo? Vocês já podem ir colocando lá na plataforma Brasil, abrindo um novo projeto lá para vocês, tá? Sequência didática, então, vocês vão fazer lá da capa até a página 14, né? Obviamente o início, só as coisas que eu pedi para mudar, e a intervenção 1, 2 e 3, tudo que é necessário ajustar, tá bom? Tomando aí algumas decisões, mesmo que precipitadamente, tá certo? Tem nada, e depois a gente vem aqui e ajusta. Mas deixem sempre esses tópicos bem direitinho, porque aqui foi desenhado para que as pessoas que leiam tenham facilidade de compreensão, tá bom? Ok? Gente, como sempre, dúvidas, mandem para mim do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? Bom final de semana e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau!